Boa noite a todos. Somos o Grupo Rússia, né? E o nome é realmente por causa da Copa do Mundo que está chegando para a gente escolher esse nome. Também sugestão do professor. De acordo com os desafios da cidade e a ocupação dos espaços físicos nos grandes centros urbanos e elecando com a nossa matéria de criatividade, economia criativa e cidades, nós listamos 3 pontos fundamentais, na verdade, assim, que sejam primordiais para um bom desenvolvimento desses espaços. Os 3 pontos são a infraestrutura e a moradia, em si a questão habitacional, a educação, tanto do espaço quanto dos indivíduos que o frequentam, e a gestão de pessoas, que vai, de certa forma, fechar esses dois primeiros elementos. Dentro de infraestrutura e moradia, é importante a gente pensar na revitalização dos espaços, né? Tornar esses espaços criativos, porque esses espaços criativos, eles acabam por estimular a criatividade. Como a gente observou na matéria, quando você está dentro de um ambiente criativo, você acaba tendo um acesso ao lado da sua mente que desenvolva mais a criatividade. Isso é muito importante. O despertar do talento dos indivíduos é muito interessante também quando a gente fala nesse aspecto da criatividade. Então a gente pensou também que o gestor público ele tem que trabalhar junto com o setor privado, porque eles têm que trabalhar em conjunto e perceber as demandas destes grupos nessas regiões. É importante que a gestão pública esteja preparada para que não ocorra, pelo lado do setor privado, a questão da gentrificação, que é uma especulação dessa região que torne ela improdutiva para essas pessoas ou inabitável, e acaba deteriorando, e aí você perde bastante áreas relacionadas à cultura, à produção artística, que de certa forma fica inacessível para essas pessoas, principalmente no centro da cidade. Dentro da educação, a gente pensou muito no processo de conscientização dos indivíduos. Como a gente vai trabalhar esse pessoal que mora nessa região dentro de uma questão da conscientização? Isso está muito ligado à educação, porque quando você entra no processo de conscientização, você está instruindo os indivíduos a ter certas regras de convivência com os demais, uma questão de informação para as necessidades básicas. Então, o que você vai ter? Então, assim, a ter um comportamento responsável, né? Um convívio saudável e seguro, que é o que a gente não consegue observar no centro da cidade, com esses grupos que acabam, de certa forma, se alocando nos prédios abandonados. E que isso só acontece se houver instruções às regras básicas de convívio, como a educação, quanto à reciclagem de lixo, a economia de água, a preservação do meio ambiente, né? Ou seja, vamos preservar o nosso espaço, que é muito importante. E além disso, é essencial a capacitação dos indivíduos voltada a um ambiente profissional, criativo e inovador. Porque não basta só você transformar esse espaço num lugar habitável se você não desenvolve educacionalmente essas pessoas para que elas possam, de certa forma, habitar e manter esses espaços, né? E aí a gente entra dentro de uma questão que é da gestão de pessoas, que está muito relacionado à cooperação e à competitividade, que é desenvolver a cooperação entre os indivíduos, estimulando a competitividade, a geração de uma economia baseada em um cluster, que é o que se torna, e que estes possam assegurar o humano e o social do ambiente dos indivíduos, né? Então, o desenvolvimento do espaço através do talento dos indivíduos, com base na tolerância, como ferramenta, tendo como ferramenta a tecnologia, para alavancar o crescimento sustentável. Então, nós acreditamos que são uma série de questões que você pode analisar para poder deixar um espaço agradável, realmente um cluster.